Graças ao Senhor por este treinamento. Não foi um treinamento maravilhoso? O Senhor vai ser agora o ômega desse treino. Ele é o alfa e o ômega. Nós buscamos o Senhor para que seja a nossa conclusão gloriosa. Espero que nos voltemos o coração toda esta noite e exercitemos nosso espírito para ver esta palavra final. Como vocês podem ver pelo título da mensagem, o que queremos ver está em Gênesis 24 e acabamos de ler todo o capítulo, 67 versículos, é um longo capítulo, mas precisamos lê-lo para entender o esboço. Sem ler o texto bíblico, não podemos entender o que o esboço diz. E os dois pontos principais deste capítulo, que esse capítulo transmite, são, número um viver prático em unidade com o Senhor, e número 2, um tipo de Cristo casando-se com a igreja. Normalmente, não consideramos o primeiro ponto, um viver prático em unidade com o Senhor. O que vamos ver é que todas as pessoas em Gênesis 24 tinham um viver prático em unidade com o Senhor. Se não tivessem um viver prático em unidade com o Senhor, não haveria como o casamento de Isaac e Rebeca acontecesse. Portanto, não haveria descendente para Abraão, a descendência de Abraão sendo gerada. E não haveria um tipo de Isaac e Rebeca como um tipo de Cristo casando-se com a igreja. Não haveria, então, na verdade, uma descendência de Abraão, que é Cristo, e não haveria um tipo de Cristo casando-se com a igreja. Se há um grupo de pessoas com viver prático em unidade com o Senhor, se não houvesse. Podemos ver que o algarismo romano 1 é muito importante. Nós consideramos este capítulo, sempre consideramos o tipo de Cristo casando-se com a igreja e vamos ver isso. Mas temos de ver o primeiro ponto como o ponto primordial. Vocês podem ver algarismo romano 1. Lancem fora seus conceitos velhos e recebam algo novo do Senhor. O ponto principal em Gênesis 24 é o viver prático em unidade com o Senhor para o cumprimento do propósito de Deus. Ponto A diz, o viver de Abraão era um viver prático em unidade com o Senhor. Não devemos deixar isso, só devemos orar, Senhor, dá-me um viver prático em unidade contigo. Eu quero ter um viver prático em unidade contigo para o cumprimento do teu propósito. Ponto 1 diz, mesmo que não exista registro de Deus dizendo a Abraão para tomar uma esposa para o seu filho do seu próprio país, Abraão teve esse entendimento. Ele veio do seu viver em conformidade com o conceito de Deus. Porque Abraão viveu em unidade com Deus, ele conhecia a vontade e a mente de Deus e agia em conformidade com os sentimentos interiores dele. Porque vivia em unidade com Deus, ele conhecia a vontade e a mente de Deus e agia de acordo com os sentimentos interiores de Deus. Um dos versículos que temos aqui é 2 Coríntios 2:10, onde Paulo diz que ele perdoava o irmão na pessoa de Cristo. Essa palavra pessoa literalmente significa face. Ele perdoava esse irmão na face de Cristo. É aquela parte em torno dos olhos. Significa o olhar. Ele perdoou a esse irmão no olhar de Cristo. E esse olhar transmite o semblante dos sentimentos interiores da pessoa e pensamentos interiores. Paulo, uma pessoa que vivia na pessoa de Cristo, na presença de Cristo, na face de Cristo, na nota de rodapé diz que o olhar
ele olhou para o olhar do Senhor e foi aí que ele perdoou o irmão, porque ele estava no olhar de Cristo. E o olhar do Senhor transmite o semblante dos seus pensamentos e sentimentos interiores. Portanto, Paulo era totalmente um com o Senhor, na vontade do Senhor, na mente do Senhor, e agia segundo os sentimentos interiores de Deus. Eu tenho o encargo de aplicar esses pontos, alguns desses pontos à nossa experiência atual, e espero que nós prestemos atenção. No livro de Filipenses, o que você vê em Filipenses com Paulo é que a mente, vontade e emoção de Paulo, ele fala da nossa mente, emoção e vontade serem iguais à mente, emoção e vontade de Cristo. Em Filipenses 2:5, ele disse: esteja em vós também essa mesma mente que estava em Cristo Jesus. Que essa mente esteja em vocês, que ela seja dispensada a vocês. Essa mente que também estava em Cristo Jesus. Que mente é essa? A mente de um escravo. Essa maneira de pensar. Que essa maneira de pensar esteja em vós. Quero que a maneira de pensar de vocês contenha os pensamentos de Deus. É para isso que a nossa mente serve. É para conter os pensamentos de Cristo. Então, ele prossegue em Filipenses 1:8 e fala: sinto saudades de todos vós. Tenho saudades de todos vós no entranhável afeto de Cristo Jesus. Paulo tinha saudades dos santos, não nas suas emoções, mas nos entranháveis afetos de Cristo Jesus. O que mostra que o afeto de Cristo era o afeto de Paulo. A emoção de Cristo era a emoção de Paulo. Em Filipenses 2:13, e Paulo diz que é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar para o seu bom prazer. Então nós vemos que Deus estava operando neles o quê? O querer, a prontidão para o seu bom prazer e o realizar do seu bom prazer. A mente, a emoção e a vontade de Paulo são todos mencionados no livro de Filipenses. Isso mostra, mais uma vez, que temos de viver em unidade com Deus, conhecer a vontade e a mente de Deus e agir segundo o sentimento interior de Deus. Se quisermos viver em unidade com Deus, conhecer a vontade de Deus e agir segundo o sentimento interior de Deus, temos de cuidar de duas coisas. Temos de cuidar do Espírito e temos de cuidar da Palavra. O Espírito e a Palavra. Em Gálatas 5:25, Paulo diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mais uma vez, quando chegamos a versículos como esses, irmãos, não devemos falar: eu já sei isso. Devemos orar: Senhor, faz com que eu viva pelo Espírito hoje. Senhor, faz com que eu ande pelo Espírito hoje. Em Romanos 8:4, ele fala de andar segundo o Espírito, que é andar segundo o Espírito mesclado, para cumprir as exigências justas da lei. Precisamos andar segundo o Espírito mesclado em Romanos 8:4, e em Efésios 4:23, diz que precisamos ser renovados no espírito da nossa mente. Ou seja, temos de permitir que o nosso espírito mesclado se expanda para a nossa mente, para tornar-se o espírito da nossa mente. Há um parágrafo no ministério que eu gostaria de ler para vocês. Queremos que os conceitos de Deus sejam os nossos conceitos, que seus pensamentos sejam os nossos pensamentos, que seus sentimentos sejam nossos. Queremos que as opiniões de Deus sejam nossas, que as suas maneiras sejam as nossas. Queremos que a sua mente seja a nossa mente. Como podemos fazer isso? Precisamos ser renovados no espírito da nossa mente. Precisamos permitir que nosso espírito mesclado se expanda para a nossa mente, para tornar-se o espírito da nossa mente. E esse é um aspecto orgânico da salvação de Deus. No livro A Salvação Orgânica de Deus, página 45, diz: precisamos de uma mente renovada para nos livrar de todos os velhos conceitos com relação à mente humana e ser renovados pelo ensinamento das Escrituras Sagradas e permanecer e avivados pelo Espírito Santo. Como a nossa mente pode ser renovada?
para que todo o nosso ser seja renovado. A maneira de renovar a vida é em oração e em ler as Escrituras, porque renovar a nossa mente é nos livrar de todos os velhos conceitos sobre as coisas da vida humana e sermos renovados pelo ensinamento da Escritura Sagrada e iluminados pelo Espírito Santo. Cada mensagem é assim, especialmente a mensagem do Minoru sobre viver em comunhão com Deus. Tivemos uma passagem, como precisamos ser amigos de Deus, amigos humanos, ter uma amizade humana com Deus. Precisamos ser amigos de Deus, ter uma conversa íntima com Deus, e recebemos também uma palavra de advertência para não nos afastar em direção a Sodoma. Precisamos ter a nossa mente renovada com os conceitos de Deus em nossa mente. Precisamos ser renovados com o ensinamento das Escrituras Sagradas, com a iluminação do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia e se familiariza com ela, o Espírito Santo te ilumina e te guia. Quando o Espírito Santo vem guiar você, você lê e ora a palavra diariamente, a mente que está em você é mudada do velho para o novo. Seu ponto de vista é diferente e o seu ser é renovado. Nós mencionamos esses versículos diversas vezes. Eu quero mencionar novamente em Deuteronômio 17, de 18 a 20. Deuteronômio 17, versículos 18 a 20, fala: quando vocês tiverem um rei no vosso meio, o que ele tem que fazer é escrever uma cópia do Pentateuco para si mesmo, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Imaginem, copiar, escrever à mão a sua própria cópia desses 5 livros da Bíblia. Naquela época, era a Bíblia inteira que eles tinham. Ele tinha que ter uma cópia inteira da Bíblia, feita por ele mesmo. E ele diz: esse rei terá que ler todos os dias da sua vida. Isso fará com que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino e seus filhos no meio de Israel. Devemos buscar Deus para permanecermos na linha central da economia de Deus, não nos orgulhemos e a nossa mente seja renovada com os pensamentos e conceitos de Deus, e o que quer que façamos, devemos fazer segundo os conceitos de Deus, seus pensamentos, sentimentos e caminhos. Então, quando você é governado, controlado e dirigido pela palavra de Deus assim, temos de orar: Senhor, eu quero ser governado, controlado e dirigido pela Tua palavra, a palavra de Deus. Então, espontaneamente, temos o conceito de Deus, temos a Sua vontade, Sua mente e seu sentimento interior. Espontaneamente, temos o conceito, a vontade, a mente e o sentimento interior de Deus. Agora chegamos ao ponto 2. Abraão era um homem que viveu em unidade com Deus. Ele era amigo de Deus. Espero que oremos: Senhor, faz de mim o amigo de Deus. Faz de mim teu amigo, Senhor Jesus. Se amarmos o Senhor e vivermos em unidade com Ele, tudo o que dissermos e fizermos será em conformidade com a preferência dEle e com a sua vontade interior e sua mente. Precisamos amar o Senhor Jesus ao máximo e queremos viver em unidade com Ele, de maneira que tudo que falarmos ou fizermos será em conformidade com os seus gostos, com aquilo que Ele não gosta e com a sua vontade interior e sua mente.
Se vivermos em unidade com o Senhor, Ele não precisará dizer o que deseja, porque já conheceremos o seu sentimento interior, sendo um com Ele. Precisamos de tal viver para o cumprimento do propósito de Deus hoje. 4 diz, Abraão moveu-se em conformidade com a economia de Deus. O que ele fez ao obter uma esposa para Isaque foi para o cumprimento do propósito eterno de Deus. E ponto 5 diz, ouçam o que diz ponto 5. O ponto principal, primordial, a coisa primordial revelada em Gênesis 24 é o viver prático em conformidade com a economia de Deus, para o cumprimento do seu propósito eterno. Precisamos de uma vida que se assemelha à de Abraão. Sua motivação, ação e tudo o que ele fez era em conformidade com a economia de Deus. Portanto, precisamos andar nos passos da fé do nosso pai Abraão, como diz Romanos 4:12. Eu tenho 1 de Samuel 4:3 aqui, e eu quero ler para vocês isso. Para mim isso é muito forte. Como um pano de fundo, os filhos de Israel estavam combatendo os filisteus naquela época. Os filhos de Israel, especialmente, os filhos de Israel haviam se degradado, especialmente o sacerdócio havia se degradado com Eli e seus filhos. Veja o estudo Vida de 1 Samuel, ele refere-se ao sacerdócio como o sacerdócio arônico velho, envelhecido. Senhor, salva-me de estar envelhecido. Eu não quero ficar embolorado. Se você estiver embolorado, você está em degradação. Queremos estar frescos, sentir a frescura da presença, o frescor da presença de Deus, da presença santa de Deus. Mas o sacerdócio arônico tornou-se embolorado, degradado. Então os filisteus voltaram para atacá-los e levaram a arca. Cada vez que eles lutavam, os israelitas tiravam a arca e levavam. Dessa vez, quando eles tiraram a arca, Deus estava muito insatisfeito com eles e Deus não queria ir com eles para lutar contra os filisteus. Veja o que a nota diz. Diz o seguinte: em sua degradação, Israel foi tolo, porque não confiaram diretamente em Deus. Antes confiaram nos sistemas ordenados por Deus. Os sistemas ordenados por Deus. Na situação que eles estavam, eles deveriam se arrepender, fazer uma confissão cabal e voltar dos ídolos para Deus. Eles deveriam ter perguntado a Deus o que Deus queria que eles fizessem. Em vez disso, eles não tendo nenhum coração por Deus ou pela sua economia eterna, eles exercitaram a sua superstição para confiar na arca, baseada nas experiências passadas de vitórias que eles experimentaram com a arca. Mas dessa vez a situação deles não estava correta. Em sua degradação, eles ofenderam Deus ao máximo e Deus os abandonou. Por fim, em vez da arca salvar Israel, a arca foi capturada. Vocês não têm que se preocupar com a arca. Nós vamos ver mais tarde o que aconteceu com ela. Eles colocaram a arca na casa de Dagon e no dia seguinte os braços, os pés, a cabeça daquele ídolo Dagon foram cortados e as pessoas... Deixa a arca embora, ou seja, ela cuida de si mesma. Eles confiaram supersticiosamente na arca e não tinham a presença de Deus. Ele diz, a arca tipifica Cristo como a corporificação de Deus. Também representa Cristo como a presença do Deus triuno com o seu povo para levar a cabo sua economia e estabelecer o seu reino na terra. Levar a arca era levar a presença de Deus.
O mover da arca era uma figura do mover de Deus na terra em Cristo como sua corporificação. Quando Israel lutou contra os filisteus, Deus não pretendia mover-se. Os filhos de Israel não tinham nenhum conceito ou preocupação com a economia de Deus, e o fato deles levarem a arca indicava que eles estavam usurpando Deus, até mesmo forçando-o a sair com eles para a segurança, paz, descanso e lucro deles. Eles tentaram usurpar a presença de Deus, forçar Deus a ir com eles para a própria segurança deles, paz, descanso e lucro. Em princípio, podemos fazer a mesma coisa sempre que oramos pela nossa prosperidade sem nenhuma preocupação com a economia de Deus. Em vez de usurpar Deus, devemos orar, viver e ser pessoas segundo o coração de Deus e para a sua economia. Devemos orar: Senhor, eu jamais quero usurpar a Tua presença. Quero ser uma pessoa que é segundo o Teu coração e para a Tua economia. Faz de mim tal pessoa, Senhor, uma pessoa que vive na Tua presença, é segundo o Teu coração e para a Tua economia. Então a presença do Senhor será conosco de uma maneira real e agiremos de acordo com a sua economia. Isso nos leva ao ponto 6, que diz, Gênesis 24:40, indica que Abraão andou na presença do Senhor. Visto que ele andou na presença do Senhor, tudo o que fez era a vontade de Deus e segundo a sua economia. Ele andou na presença do Senhor. Portanto, eu escrevi algumas notas aqui sobre andar na presença de Deus. Quero compartilhar com vocês. Temos de andar na presença do Senhor. Temos de nos importar com a presença do Senhor. A presença do Senhor é tudo para nós. E porque Abraão andou na presença do Senhor, tudo que ele fez foi a vontade de Deus, segundo a economia de Deus. Irmãos, eu vou falar primeiro. Eu falei isso na última reunião de quarta-feira à noite que tivemos. Essa é uma afirmação muito forte do ministério. A presença de Deus é o critério para tudo. A presença de Deus é o critério para tudo. Se você insiste em ter uma reunião em determinado momento, digamos, a reunião pode ser de manhã, à tarde ou à noite, ok? Vocês estão tendo comunhão sobre a que horas deve ser a reunião. Enquanto você insiste em ter a reunião às 7:30, você tem a presença do Senhor? A presença do Senhor deve ser o critério para tudo. Será que temos a presença do Senhor? O que importa para mim agora é, será que eu tenho a presença do Senhor? Isso que deve ser importante para todos nós hoje à noite na reunião. Será que eu estou tendo a presença do Senhor agora? Nós vamos falar sobre o que é a presença do Senhor daqui a pouco. A presença do Senhor é prática. Mas, deixe-me dar um pano de fundo aqui. No livro de Josué, sabemos que quando os filhos de Israel derrotaram a cidade de Jericó com Josué, Jericó era uma grande cidade com muita gente, e eles derrotaram aquela cidade porque eles tinham a presença de Deus. Então, eles chegaram para uma cidade pequena, uma cidade insignificante chamada Ai. Foram derrotados em Ai. Josué, claro, ficou muito irritado, não podia entender por que eles foram derrotados. Há uma nota de rodapé em Josué 7:4, nota 1. Ele diz, o segredo da derrota dos israelitas em Ai é que eles perderam a presença de Deus e não eram mais um com Deus. Esse é o segredo. Vejam, é por isso que temos derrotas, porque perdemos a presença de Deus, quando não somos mais um com Deus. Eu diria, o que é a presença de Deus? A presença de Deus, na prática, é o seu sorriso. Você tem o sorriso dele? Uma vez o irmão Lee falou o seguinte, ele falou, eu não quero perder o sorriso do Senhor nesta era,
ou a sua recompensa na próxima era. A face sorridente do Senhor, seu sorriso é sua presença. Não queremos perder a presença do Senhor. Depois dessa derrota, Josué aprendeu a lição de estar com o Senhor diante da arca. Por fim, o Senhor veio falar com ele e lhe dizer o que fazer. A lição espiritual para ser aprendida desse relato, é que nós, povo de Deus, devemos ser sempre um com o nosso Deus, que não apenas está entre nós, mas também em nós, tornando-nos homens com Deus, homens Deus. Como homens Deus, devemos praticar ser um com o Senhor, andar com Ele, viver com Ele e ter todo o nosso ser com Ele. Essa é a maneira de andar como cristão, lutar como filho de Deus e edificar o corpo de Cristo. Se temos a presença do Senhor, temos sabedoria, discernimento, antevisão e o conhecimento interior das coisas. A presença do Senhor é tudo para nós. A presença do Senhor é tudo para nós, santos. Se tivermos a presença do Senhor, teremos tudo. Se perdermos a presença do Senhor, perderemos tudo. No Salmo 16, 11, esse versículo fala: na tua presença há plenitude de alegria. Na tua presença há plenitude de alegria. Se não tivermos plenitude de alegria, porque não estamos na presença do Senhor. Se estamos na sua presença, temos tudo. Se perdemos a sua presença, perdemos tudo. Na prática, a sua presença é o seu sorriso. Em Êxodo 33, 14, o Senhor prometeu a Moisés. Moisés estava como que barganhando com Deus e ele falou, Deus, eu não quero guiar o teu filho para lugar algum sem a tua presença. Porque o que nos faz distintos de todos os povos na face da terra é que temos a tua presença. Santos, o que nos faz distintos neste salão de todas as pessoas nos Estados Unidos é a presença de Deus. É a presença de Deus. Isso é absolutamente maravilhoso. O Senhor disse o seguinte para Moisés. Falou: Moisés, não se preocupe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ele poderia ter dito: eu irei com você e te darei descanso. Mas ele disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A palavra presença aí em hebraico é a mesma palavra usada para face, ou rosto. Minha face irá com você. Minha presença irá com você e te darei descanso. A nota de rodapé diz o seguinte: nos diz que os filhos de Israel tinham a presença de Israel até um ponto muito limitado, mas porque Moisés era uma pessoa próxima ao coração de Deus e segundo o coração de Deus, ele tinha a presença de Deus plenamente. Precisamos orar. E eu falo de coração, irmãos. Devemos orar: Senhor, faz de mim uma pessoa próxima do teu coração, segundo o teu coração. Faz de mim uma pessoa, uma duplicação do teu coração. Não para a minha própria espiritualidade, Senhor, mas por amor à tua economia. No livro O Cristo Todo Inclusivo, o irmão Lee nos conta uma história para ilustrar ter ou não ter a presença do Senhor. Ele disse que ele estava viajando uma vez com um grupo, eram 6 irmãos, e ele era um daqueles irmãos. E ele falou: um irmão estava muito irritado conosco. Então, nós estávamos no trem, estávamos todos no vagão número 1, e ele foi lá no vagão número 2, lá no fundo. Então, 5 irmãos estavam no primeiro vagão e um irmão estava no segundo vagão. Todos estavam viajando no mesmo trem, estavam juntos. Mas os 5 irmãos não tinham aquele que estava no segundo vagão. Eles não tinham a presença daquele irmão. A presença dele não ia junto com eles. Ele estava viajando junto, mas a presença dele não estava junto. Ou seja, o Senhor pode estar conosco, mas não termos a sua presença.
não ter o seu sorriso em nós. Portanto, nosso irmão disse, quando eles estavam na viagem era tão estranho. Nós nos reunimos com o santo e o tempo todo nós não tínhamos a presença desse irmão porque ele não estava feliz conosco. Se o Senhor não estiver feliz conosco, se não tivermos o seu sorriso, não teremos a sua presença. Santos, queremos o seu sorriso, o sorriso dele. Se não tivermos o sorriso do Senhor, queremos recuperá-lo. Queremos nos arrepender, confessar, voltar o nosso coração para Ele, exercitar nosso espírito. Queremos o seu sorriso, queremos a sua presença, que a sua presença vá conosco. O que é a presença do Senhor na prática? Na prática, a sua presença é Emanuel, Deus conosco. Jesus significa Jeová o Salvador. Emanuel significa Deus conosco. Deus deu ao nosso Senhor o nome de Jesus, que significa Jeová o Salvador. Os homens o chamavam de Emanuel, que significa Deus conosco. Quero dizer para todo mundo agora, Jesus é Deus. Vamos falar juntos. Jesus é Deus. Mas Ele não é meramente Deus. Ele é Deus conosco. Não é tremendo isso? Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel. Ele é Deus e é Deus conosco. Portanto, para experimentarmos o dispensar do Deus triuno ao nosso ser tripartido, precisamos ser aqueles que vivem com Cristo como Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. É impressionante, em Isaías 7,14, 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías diz, um sinal vos será dado, a virgem conceberá, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. 700 anos antes de Cristo nascer, em livro de Isaías diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Irmão, seu nome é James, certo? O Andrew já pegou você bastante? Às vezes, né? Você é o irmão que o Andrew chamou, né? Tá bom, então vou chamar você. James, considere, pense. Se 700 anos atrás, ou seja, no ano 1300 e pouco, houvesse uma profecia sobre o seu nascimento, não seria fantástico isso? Imagina, no ano 1300 e pouco, na era das trevas, se houvesse uma profecia sobre o nascimento do James. Isso aqui ocorreu 700 anos antes de Cristo nascer. Ele disse, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Quero falar algumas coisas sobre o nome Emanuel. Primeiramente, a boa terra é a terra de Emanuel. Isaías 8:8. Sabemos que a boa terra tipifica o Cristo todo inclusivo, como o Espírito todo inclusivo. Portanto, a boa terra é a terra de Deus conosco. Quando você está no seu Espírito, quando você está no Espírito todo inclusivo, no seu Espírito, você está na terra. Louvado seja o Senhor. A boa terra está no meu Espírito, e quando eu estou nessa terra, eu estou na terra de Deus conosco, Deus comigo. É tremendo isso. Ponto B. Eu escrevi isso aqui, você não sabe o que é B, isso é um esboço que eu escrevi aqui dentro do esboço para mim. O próximo ponto é o seguinte: a cidade santa, a Nova Jerusalém, é a cidade de Emanuel. Por fim, todos seremos consumados na Nova Jerusalém, nós seremos Deus conosco. O Novo Testamento começa em Mateus 1:23 com Deus conosco, e em Ezequiel 48:35, quando fala da boa terra, da terra santa e da cidade santa, ele fala do templo santo. Ele diz que o nome do templo santo e o nome da cidade santa significa Jeová, o Senhor está lá.
a realidade do Templo Santo na Cidade Santa é a Nova Jerusalém. Certamente a Nova Jerusalém é o Senhor está lá. Quando as pessoas olharem para a Nova Jerusalém, eles olharão para nós e dirão: o Senhor está ali, porque toda a Cidade Santa é a cidade de Emanuel. Santos, a presença de Jesus é Emanuel. A presença de Jesus é Emanuel. E o Emanuel prático é o Espírito da realidade em nosso espírito. Ele é um Emanuel prático. A presença de Jesus ser Emanuel, 2 Timóteo 4:22 diz: o Senhor seja com o teu espírito. Ele é com o nosso espírito, Deus está conosco. Mateus 18:23 diz: onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali estou no meio deles. Há mais um ali no meio deles, certo, santos? Há mais um aqui conosco esta noite, que é Deus, porque estamos reunidos no nome dEle. Então ele diz que quando pregarmos o Evangelho do Reino, e ensinarmos o Evangelho do Reino, ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. Ele está conosco todos os dias até a sua segunda vinda. Como o Espírito que dá vida, ele é Emanuel, a presença da Trindade Divina. Sua presença está conosco em nosso espírito, não apenas diariamente, mas também a cada momento. Para viver com Cristo, precisamos estar em sua presença divina. Essa presença é Emanuel, que é o Jesus verdadeiro e prático, o Deus triuno com o homem tripartido. Há pouquíssimos cristãos que andam, vivem, falam e fazem as coisas com Emanuel como outro que está neles. Pouquíssimos cristãos andam, falam, vivem e fazem as coisas com Emanuel como aquele que está neles. Uma vez o irmão Lee estava andando na rua e ele disse que havia 2 irmãs falando. Elas viram o irmão e como congelaram. Ele falou: a minha presença mudou o falar delas, a conversa delas. Isso já aconteceu comigo uma vez. Nós estávamos em Nova York para uma conferência. Eu estava sentado com alguns irmãos. Eu senti que alguém me bateu nas costas e a voz falou: eu quero vir aqui sentar com os irmãos do Texas, porque estava tendo comunhão com os irmãos do Texas. Quando eu olhei para trás, era o irmão Lee e eu... Nós ficamos congelados. O irmão Lee falou: vamos, irmão, vamos ter comunhão. O que nós estávamos falando antes dele chegar lá, eu nem sei. Mas eu sei que a presença dele mudou o nosso falar. Portanto, irmãos e irmãs, Deus conosco deve mudar a maneira como vivemos, andamos e falamos. Devemos estar conscientes da presença dele. A presença do Senhor muda a nossa vida. Ouçam, o conteúdo de todo o Novo Testamento é Emanuel, e todos os crentes em Cristo, como membros de Cristo, são uma parte desse grande Emanuel, o Cristo coletivo. Emanuel, os filhos de Emanuel são consumados na Nova Jerusalém, que é o conjunto de Emanuel, a totalidade de Deus conosco. Para desfrutar a presença de Deus como Emanuel, Deus conosco, precisamos fazer uma coisa. Claro, podemos fazer muitas coisas, mas temos de fazer isso. Invocar o nome do Senhor Jesus, Jeová, o Salvador. E então desfrutaremos a sua presença. Não é maravilhoso? Todas essas revelações elevadas, altíssimas, e nós simplesmente precisamos invocar: ó Senhor Jesus, e podemos desfrutar Emanuel, Deus estando conosco. Agora chegamos ao ponto 7. Abraão não encarregou que seu servo fosse fiel, honesto, ou que fizesse uma boa obra. Ele o encarregou com o Senhor e pelo Senhor.
Encarregando o seu servo com o Senhor, ele o introduziu profundamente no Senhor. Não é uma afirmação maravilhosa essa? Encarregando o seu servo com o Senhor, ele o introduziu profundamente no Senhor. Isso é absolutamente maravilhoso. B diz, o servo mais velho de Abraão era fiel em responsabilidade. Santos, precisamos orar para ser fiéis em responsabilidade. Quando eu li isso, não pude deixar de pensar em Lucas 16, versículo 10a. É claro, o contexto de Lucas 16, 10a é específico, mas o princípio pode ser aplicado a tudo. Diz, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Se você for fiel no mínimo, você será fiel no máximo, em muito. Se quisermos ser fiéis na responsabilidade, precisamos ser fiéis nas coisas pequenas. Um irmão diz, coloque giz aqui. Onde que os irmãos vão achar o giz? Se você não for fiel nessa responsabilidade, isso aí pode implodir uma reunião. Se eu quiser escrever alguma coisa na lousa, eu vejo, onde é que está o giz? Cadê o giz? O giz está atrás de mim. Louvado seja o Senhor. Eu não quero escrever nada na lousa. Mas se alguém colocou o giz ali, louvado seja o Senhor por isso. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Vocês têm de ser fiéis no mínimo para poderem ser enviados para Moscou ou para a Europa. Se você não coloca giz na lousa, uma vez estávamos tendo uma conferência, o irmão Lee me disse para anotar os hinos na lousa. Eu fui escrever os hinos na lousa e não havia giz. Não havia giz. Eu falei, irmãos, não há giz. Eu comecei a entrar em pânico e os irmãos entraram em pânico. Eles tinham headphone e tal. Cadê o giz? Onde está o giz? Onde está o giz? Começou a reverberar por toda parte. Houston, temos um problema, Houston. Onde está o giz? Como se fosse a cápsula espacial. Bom, não havia giz. Por fim, não sabia o que fazer. Então, eu subi na plataforma e falei o número. Santos, vamos cantar o hino tal e o hino tal. Enquanto eu estava na plataforma, os irmãos estavam na sala de trás com o irmão Lee, orando e tendo comunhão. O irmão Lee me mandou daquela sala lá para frente e havia uma espécie de um vídeo lá. O irmão Lee, de repente, ele me viu na plataforma e ele falou para o Kerry, o que o Ed está fazendo na plataforma? Será que ele está dando uma mensagem? O que ele está fazendo ali? Aí o Kerry sabia o que estava acontecendo. Ele falou, irmão Lee, nós não conseguimos achar giz, não conseguimos achar o giz. Então o Ed foi lá para anunciar o hino, para pedir os hinos. Sabe o que o irmão Lee falou? Ele falou, Kerry, quero que você suba no meu quarto, aqui está a chave, abre a porta lá, abre a minha maleta, tem giz dentro da minha maleta lá. Você imagina? O irmão Lee levou o giz. Ele era fiel no mínimo e fiel no muito. Dá para imaginar que homem Deus é esse, gente? É tão bom que tinha giz lá. Santos, sejam fiéis no mínimo e Deus vai confiar a você muitas coisas. O servo de Abraão seguiu os passos de Abraão, confiando no Senhor para a sua responsabilidade. Ele orou ao Senhor de maneira clara, humilde, mas simples. Todos os que verdadeiramente creem em Deus são simples. Eu gosto disso. Se você verdadeiramente crê em Deus, você é simples. Segundo Coríntios 1:12, Paulo diz, pois o motivo de nos gloriarmos é este, o testemunho da nossa consciência, de que em simplicidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos procedido no mundo e mais ainda para convosco.
A nota de rodapé nos diz que a situação de morte dos apóstolos os forçavam a ser simples. Isso não é baseado na confiança que eles tinham em si mesmos ou em sua capacidade natural para produzir uma solução para uma situação difícil. A situação era ruim e isso os forçava a ser simples. Precisamos ser simples, crentes simples. Em 2 Coríntios 11:2, Paulo diz: sente ciúmes de vós, porque vos tenho preparado para um só esposo, a fim de os apresentar como virgem pura a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também de algum modo os vossos pensamentos sejam corrompidos e se afastem da simplicidade e da pureza para Cristo. Sempre que você está desfrutando o Senhor e amando a essa simplicidade de Cristo. 2. O servo conhecia a vontade do Senhor, buscando a sua direção e soberania no ambiente. Já lemos Gênesis 24. Dá para imaginar? Ele disse para o Senhor, aquela mulher que me der água e oferecer água para os meus camelos também. Eu não sei, bom, ele está se referindo a uma questão da tradução do King James. Eis algo aqui para beber, e os meus camelos também der algo para eles beberem. Ela será escolhida. Dá para imaginar? Ela fez isso. Ele buscou o guiar do Senhor no seu ambiente. Ele tinha 10 camelos. Dá para imaginar? Dá para imaginar dar água para 10 camelos? 10 camelos. Camelo bebe muita água. E isso nos leva ao ponto C. Rebeca era casta, gentil e diligente. Ela era diligente. Ela deu água para todos aqueles camelos beberem. Ela era muito diligente. Ela era casta e gentil. Ela também foi absoluta em sua decisão de tomar Isaac como seu marido. Ela era submissa a Isaac. Sendo assim, ela é um tipo excelente da igreja como a noiva, a esposa de Cristo. Veja o ponto D. Labão e Betuel temiam o Senhor. Eles também eram muito hospitaleiros. Essa é a única vez que Labão é mencionado de maneira positiva. Labão estava em plena cooperação com o Senhor ali, sendo tão hospitaleiro ao servo de Abraão. Mas ele foi bom para com Rebeca, foi bom para com Isaac e Abraão. Isaac e Abraão não estavam lá, mas ele foi bom para com eles. Mas para o filho, com o filho de Isaac, ele não foi bondoso. Ele mudou o salário de Jacó 10 vezes, não aumentando o salário dele, diminuindo. Era bem abaixo do salário mínimo. Ele mudou 10 vezes o salário de Jacó. Mas Labão aqui, o irmão de Rebeca e Betuel, seu pai, temiam ao Senhor e também eram muito hospitaleiros. Nós lemos a passagem. Labão falou: traz os seus camelos aqui. Ele tinha um lugar para estacionar aqueles 10 camelos. Imagina quão hospitaleiro você deve ser. E se aparecer 10 camelos para você dar hospedagem? Hein? Ou 10 carros. Vamos falar 10 carros. Você fala: vem, traz. Pode parar os 10 carros aqui, não tem problema. Ele foi tão hospitaleiro, falou: traz os seus camelos, vamos cuidar deles, cuidar de você. Você tem de ser muito hospitaleiro para fazer isso. Tem ou não tem? Pense nisso. Isaac estava meditando no campo a fim de buscar o Senhor. Aqui fala que ele estava lá para buscar uma noiva? Não, buscar o Senhor. Não estava buscando uma noiva. Não se preocupe com seu casamento, continue buscando o Senhor. Esse irmão, ele já tinha quase 30 anos e não era casado. Eu nunca falei de casamento com ele, nenhuma vez.
Mais tarde, ele falou para mim: obrigado, Ed, eu aprecio, porque você nunca falou para mim quando você vai casar. Todo mundo vem para mim e fala: você tem que casar, quando você vai casar? Não, seria bom ele casar, mas ele precisava buscar o Senhor, ele tinha que buscar o Senhor. Se você buscar o Senhor vai cuidar de você. Depois que o servo disse, Isaac recebeu o que seu pai havia feito por ele, casou-se com Rebeca. Seu casamento, por fim, cumpriu o propósito de Deus. A vida daqueles em Gênesis 24 não era somente para o seu viver humano, foi uma vida que resultou no cumprimento do propósito eterno de Deus, uma vida que gerou Cristo e produziu o reino de Deus para a economia de Deus. Dessa forma, ao ganhar uma esposa para Isaac, tudo foi feito segundo a economia de Deus, a fim de gerar Cristo para a produção do reino de Deus. Esse é um viver prático em unidade com o Senhor. Agora vamos ver o tipo. Em Gênesis 24 existe um relato do casamento de Isaac com o relato de 4 pessoas principais. Abraão tipifica Deus Pai, Isaac tipifica Deus Filho, o servo tipifica Deus Espírito e Rebeca tipifica o povo escolhido de Deus que irá se casar com o filho e tornar-se seu complemento. Esse é o tema de todo o Novo Testamento. O Pai tem um plano, Ele enviou o Espírito para ganhar uma noiva para o Filho, para que a noiva da raça humana, da raça escolhida, se case com o Filho e seja glorificada nele, com ele pela eternidade, como a Nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro. Esse é o tema de todo o Novo Testamento. Não sei quanto a vocês, mas eu sempre sou grato ao que Paulo fala em 2 Coríntios 11, 2. Ele diz: vos desposei a um marido para apresentá-los como virgem pura a Cristo. Sou tão grato por estarmos sob o ministério genuíno do Novo Testamento que nos desposa a Cristo. Estamos sob um ministério que nos desperta a amar o Senhor Jesus. Quantas vezes nós falamos: eu nunca tinha falado, Senhor Jesus, eu te amo, até eu vir para a vida da igreja. Mas sou tão grato que diariamente eu posso falar: Senhor Jesus, eu te amo. Eu vim para um ministério que me desperta a amar o Senhor Jesus de todo o meu coração, mente, vontade e força. Na eternidade passada, Deus Pai tinha um propósito eterno, um plano eterno. Ganhar a igreja como a noiva para o seu filho, a partir da raça humana. Efésios 3:11 fala do propósito eterno que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2:10 fala da obra-prima de Deus. Podemos dizer que a obra-prima de Deus é o novo homem. Podemos dizer também que a obra-prima de Deus é a noiva, a esposa de Cristo. Ela é a obra-prima de Deus. Essa palavra obra-prima em grego é poema. Da onde vem a palavra poema? É uma obra de arte que expressa a sabedoria e o desígnio do artista. O que Deus quer fazer, está fazendo conosco para nos preparar para ser sua noiva, é trabalhar-se em nós. Agora mesmo o Senhor está trabalhando-se em nós, para que possamos expressar sua sabedoria infinita e desígnio divino. Abraão, um tipo do Pai, instruiu o seu servo, um tipo do Espírito Santo, a não tomar uma esposa para seu filho das filhas dos cananeus, mas da parentela de Abraão. Em tipologia, o fato de a noiva de Isaac ter sido tomada da parentela de Abraão indica que o complemento de Cristo deve vir da raça de Cristo, não dos anjos ou de qualquer outra criatura. Visto que Cristo foi encarnado para ser um homem, a humanidade tornou-se a sua raça. Santos, para que duas pessoas se casem, eles têm de ser da mesma espécie, certo?
Deus teve de tornar-se um homem para casar com um homem. E o homem tem de tornar-se Deus em vida e natureza, mas não na deidade, para casar-se com Deus. Temos esses dois aspectos. Uma vez, o irmão Lee falou uma coisa para alguns de nós. Ele disse, se o homem não se tornar Deus em vida e natureza, mas não na deidade, Deus teria um casamento esquisito. Por que ele teria um casamento esquisito? Porque não são da mesma espécie? Deus teve de tornar-se um homem para casar-se com um homem, para ser da espécie do homem, e o homem tem de tornar-se Deus em vida e natureza, mas não na deidade, para tornar-se da espécie de Deus. E Deus e o homem podem então casar-se. B diz, no tempo, Deus Pai comissionou Deus Espírito. O enviou para realizar uma tarefa. Eu gosto disso. O enviou para realizar uma tarefa. Deus Espírito estava realizando uma tarefa em nós. Levar a cabo o plano do Pai ao alcançar e contatar a noiva escolhida e trazê-la a Deus Filho a fim de ser seu complemento, sua esposa. Então, Deus Espírito está realizando uma tarefa que é ganhar pessoas para que sejam a noiva de Cristo, para nos transformar com as riquezas de Cristo, para sermos embelezados com Cristo, a fim de sermos a sua noiva. Isso nos leva ao ponto 1. Deixe-me ler novamente o ponto B. No tempo, Deus Pai comissionou Deus Espírito, o enviou para realizar uma tarefa, levar a cabo o plano do Pai, ao alcançar e contatar a noiva escolhida e levá-la a Deus Filho a fim de ser seu complemento, sua esposa. Diz, assim como o servo estava buscando uma esposa para Isaac, o Espírito está buscando uma noiva para Deus Filho, por meio da sua santificação, que busca. O Espírito está buscando, caçando uma esposa. Assim como o servo buscava uma esposa para Isaac, o Espírito está buscando, ele é um buscador, um caçador. Ele caçou você, ele achou você. Eu olho todos vocês aqui, ele trouxe vocês para o treinamento. Vocês não conseguiram fugir dele. Assim como o servo estava esperando no poço, o Espírito está esperando ali no poço pelas pessoas, esperando para salvá-las. Assim como o servo tinha sede de água, o Espírito tem sede de Espírito. E está esperando ali. Em João 4, o Senhor Jesus estava esperando ali no poço. Estava esperando ali. Ele era o Salvador sedento, certo? Podemos satisfazê-lo. O Espírito tem sede para ganhar a noiva. Portanto, precisamos ser a água que satisfaz o Espírito Santo. Assim como o Espírito, representado pelo servo, estava esperando ali no poço para ganhar Rebeca, que tipifica a noiva de Cristo. Cristo estava esperando ali naquele poço para ganhar a mulher samaritana. Ela já havia tido 5 maridos. O Senhor disse, vai e diz ao teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Ele disse, muito bem. Você já teve 5 maridos, o que você tem agora nem é seu marido. Ela disse, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Imagina? Ela mudou o tema para a adoração. Ela falou, uau, ele deve ser um profeta? Ele confessou os meus pecados por mim. Você teve 5 maridos. O que ela precisava era que o Senhor fosse o marido espiritual dela. Ninguém satisfará você enquanto o próprio Senhor não se tornar o teu marido, o seu marido espiritual. E aí ele foi para... Ele foi um salvador que fez um desvio. Ele estava indo da Judéia para Galiléia e ele desviou, ele fez um desvio na sua jornada para encontrar aquela mulher samaritana ali na beira do poço para ganhar uma noiva para si mesmo. Santos, o Senhor fez um desvio para ganhar você. Ele saiu do seu caminho para ganhar você.
Com a santificação que busca, temos Lucas capítulo 15, que fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Se ela perde uma, acende uma lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la. Então, acender aquela lâmpada, a lâmpada representa a palavra de Deus, usada pelo Espírito para iluminar e expor a posição e condição do pecador para que ele se arrependa. E varrer a casa é lavar, é limpar e purificar as partes interiores. Ela se arrependeu e foi a Cristo como seu noivo. Ponto 2 diz, assim como o servo levou as riquezas de Isaac para Rebeca, o Espírito leva as riquezas de Cristo à noiva. Após os camelos acabarem de beber, o servo colocou um pendente de ouro no nariz de Rebeca e 2 pulseiras em suas mãos. Colocar o pendente, pesando meio ciclo, no nariz de Rebeca, significa que o seu olfato foi capturado pela natureza divina com o antegozo do Espírito, que garante que o pleno gozo está por vir. Meio ciclo indica o antegozo, não é um ciclo inteiro. Ela foi ganha, a sua função de olfato foi ganha pela natureza divina, com o antegozo do Espírito, que garante que o pleno gozo está por vir. No Cântico dos Cânticos 7:4, quando o Senhor fala, Salomão fala da buscadora, ele falou, o teu pescoço é como torre de marfim. O teu nariz é como a torre do Líbano. O teu nariz é como a torre do Líbano. Significa que temos um sentido espiritual de um discernimento elevado e preciso. A fragrância do teu nariz é como as maçãs. Cântico dos Cânticos 2:3 diz, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, o seu fruto é doce ao meu paladar. Ela viu Cristo como a macieira, nós o comemos como a maçã, a fruta da macieira, e o nosso nariz tem cheiro de maçã. Nosso nariz é como a torre do Líbano, com um discernimento elevado e preciso. Nós sabemos que nós não fazemos certas coisas, não compramos certas coisas, porque temos um determinado sabor, temos um discernimento elevado e preciso, que nos impede de fazer certas coisas e ir em certos lugares. Ainda me lembro do irmão Lee dizendo uma vez, ele disse que... Eu vou tentar não falar muito. Algo estava ocorrendo, alguns irmãos queriam fazer algumas estatísticas para provar algo para o irmão Lee, para mostrar. Ele falou, eu não preciso dessas estatísticas, eu posso cheirar que algo está errado, eu posso cheirar. O irmão Lee tinha um nariz como a torre do Líbano. Ele tinha uma sensação elevada de discernimento. Colocar as pulseiras pesando 10 ciclos de ouro nas mãos de Rebeca, significa que somos algemados pelo Espírito para receber a função divina completa para o serviço no corpo de Cristo. Isso é de acordo com os 10 mandamentos. Temos uma função divina completa. Rebeca também recebeu joias de prata, ouro e vestidos. Tudo isso indica que na vida da igreja todas as riquezas de Cristo são nossas. Assim como o servo transmitiu as riquezas de Isaac para Rebeca, para o seu embelezamento, a fim de que ela retornasse a Isaac para a sua glorificação, o Espírito transmite as riquezas da glória de Cristo a nós para nosso embelezamento, a fim de que possamos retornar a Cristo como sua noiva, para a sua glorificação. Por isso precisamos orar, ler e orar Efésios 3, 16 a 19 diariamente. Ele disse, para que segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em nosso coração. E no versículo 21 ele diz, a Ele seja a glória na igreja. Por que a glória é a Ele na igreja? Porque somos fortalecidos segundo as riquezas da sua glória, e elas são dispensadas a nós. A Ele seja a glória na igreja. 2. Somos adornados para ser a noiva de Cristo por meio do dispensar das suas riquezas insondáveis a nós, mediante a santificação da índole pelo Espírito. Sermos saturados com Deus, para receber o dispensar de Cristo em suas riquezas insondáveis. Precisamos conhecer, usar e exercitar o nosso espírito, cuidando do Espírito Santificador que fala e trabalha em nosso espírito. Santos, especialmente os jovens, eu encorajo vocês a orarem esses versículos em Efésios, até que vocês os tenham na sua mente iluminada. Efésios 1:17 fala de espírito de sabedoria e revelação. Efésios 2:22 fala de ser habitação de Deus no Espírito. Efésios 3:5 fala da revelação do mistério de Cristo ser dada aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Efésios 3:16 fala de sermos fortalecidos no nosso homem interior, que é o nosso espírito mesclado com o Espírito Divino. Em Efésios 4:23 diz que temos de ser renovados no espírito da nossa mente. Efésios 5:18 fala para sermos enchidos do Espírito. Efésios 6:18 fala para orarmos o tempo todo no Espírito. Se quisermos ser santificados na índole e receber o dispensar de Cristo e suas riquezas insondáveis, temos de conhecer, usar e exercitar o Espírito, cuidando do Espírito Santificador que fala, trabalha em nosso espírito. Para recebermos o dispensar de Cristo em suas riquezas insondáveis, devemos ser santificados pelo lavar metabólico da palavra de Cristo, instantânea, presente e viva. Precisamos diariamente ser santificados, lavados pela lavagem da água na palavra, para sermos apresentados a Cristo como uma igreja gloriosa. Precisamos diariamente do lavar metabólico da palavra de Cristo, instantânea, presente e viva. Cântico dos Cânticos 8, 13 e 14 dizem, ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, faze-me, pois, também ouvi-la. Meus companheiros ouvem a tua voz, fazem-me ouvir a tua voz. E aí disse, vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. É assim que termina Cântico dos Cânticos. Termina com o Senhor vindo no poder da sua ressurreição, para estabelecer um reino doce e belo nesta terra. O versículo que vem antes desse é aquele que fala, os meus companheiros estão atentos para ouvir a tua voz, faze-me, pois, também ouvi-la. A palavra santificadora nos prepara para ser a sua igreja gloriosa, para estabelecer o seu belo reino na terra. Assim como Rebeca foi convencida pelo servo a se casar com Isaque, o Espírito nos atrai a Cristo e nos faz amá-lo, a quem não temos visto. Não é maravilhoso? Vocês não o amam? Nós o amamos, amamos aquele a quem não vimos. Estou administrando o tempo aqui. Eu achei uma citação de Napoleão Bonaparte. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, se ele gastasse muito tempo
Ele gastou muito tempo, especialmente nos últimos anos da sua vida, lendo a Bíblia. Numa ocasião, ele estava na presença de 3 generais. Ele falou, aquele livro, aquela Bíblia na mesa é um livro para vocês. Para mim é muito mais do que um livro. Ele fala de uma pessoa. Como se fosse uma pessoa, ele fala comigo. A questão foi, Napoleão disse, bem, eu quero dizer para vocês o seguinte, Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos grandes impérios pela força. Somente Jesus fundou o seu império pelo amor. Eu lhes digo, o único que vai permanecer é o dele. Nenhum dos nossos impérios é como ele. Jesus era mais do que homem. Ele pedia o coração humano. Ele exige incondicionalmente o coração do homem. Isso é maravilhoso. Todos aqueles que creem nele sinceramente experimentam um amor marcante e sobrenatural para com ele. O tempo não pode destruir esse amor, essa chama secreta. Isso me mostra claramente a divindade de Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Nós não o vimos, mas o amamos. Nós o amamos aquele a quem não vimos. O Espírito vem aos crentes e testifica a eles das riquezas de Cristo que ele recebeu do Pai, fazendo com que os crentes sejam atraídos a Cristo e o amem, abandonem o mundo e deixem seus relacionamentos naturais na carne para serem unidos a Cristo, mesmo não o tendo visto. Antes de Rebeca encontrar-se com Isaac na boa terra, ela participou e desfrutou da herança de Isaac, mediante os presentes do servo. Da mesma forma, antes de encontrarmos Cristo, desfrutamos dos dons do Espírito como um antegozo do pleno gozo das suas riquezas. Assim como o servo levou Rebeca a Isaac, o Espírito está nos levando a Cristo para nos apresentar a Cristo como sua noiva amada. Não é maravilhoso isso? Todos esses versículos de 2 Coríntios falam de diversos aspectos do Espírito. 2 Coríntios 1, 21 e 22 fala do Espírito que unge, do Espírito que sela e do Espírito que é uma garantia. Fala do Espírito que escreve. No capítulo 3, versículo 6, fala do Espírito que dá vida. Capítulo 3, verso 8, fala do Espírito que ministra. Os versículos 17 e 18 falam do Espírito que liberta e do Espírito que transforma. 2 Coríntios 13, 14 fala do Espírito que transmite. Aqui temos 9 aspectos do Espírito em 2 Coríntios 13 para a nossa santificação e disposição para sermos preparados para ser a noiva de Cristo. Ponto C diz, Isaac recebeu Rebeca ao cair da tarde, significando que o casamento de Cristo será ao cair da tarde, no fechamento desta era. Isaac levou Rebeca à tenda de Sara, sua mãe, e amou Rebeca, significando que Cristo receberá sua noiva em graça e em amor. Após se casar com Rebeca, Isaac foi confortado, satisfeito. Da mesma maneira, Cristo será satisfeito no dia do seu casamento. O nosso conforto é o seu conforto e sua satisfação é a nossa satisfação. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Isso é um viver prático em unidade com o Senhor e um tipo de Cristo casando-se com a igreja. O que queremos fazer agora, irmãos? Vamos orar com o nosso vizinho por um minuto e depois de orarmos com o nosso vizinho, vamos pedir que 10 irmãos venham ao microfone, cada um compartilhe um minuto. Não venha ao microfone se você já veio antes aqui. Se você não foi chamado, não venha. Nós queremos que venham 10 irmãos e eles já sabem quem são. Então vamos orar mais ou menos um minuto, 30 segundos, e